Rudolf Hess, Os Soldados do Terceiro Reich, Assinaturas da Maldade. Rudolf Hess foi um proeminente político alemão, membro do Partido Nazista e próximo colaborador de Adolf Hitler. Ele desempenhou vários papéis no regime nazista, incluindo o de ministro do Interior do Estado Livre da Baviera e chefe da chancelaria do Partido Nazista. Hess é conhecido por seu voo para a Escócia em 1941 e por seu posterior julgamento por crimes de guerra em Nuremberg. Sua vida e carreira estão intrinsecamente ligadas aos crimes cometidos pelo governo alemão a partir de 1933 e as suas ideologias destrutivas. Rudolf Hess nasceu em Alexandria, Egito, no dia 26 de abril de 1894. Sua família era de origem alemã, com raízes na Baviera. Seu pai, Fritz Hess, era um comerciante de sucesso e sua mãe, Clara Hess, era de uma família de médicos. Hess tinha 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. Durante sua infância, ele viveu uma vida relativamente confortável e recebeu uma educação cuidadosa. A família de Rudolf Hess retornou para a Alemanha quando este completara 14 anos em 1908. Desde jovem, Rudolf Hess demonstrou interesse em questões políticas e ideológicas. Durante seus estudos no ginásio, ele se envolveu com grupos socialistas e adotou ideias patrióticas. Mais tarde, na Universidade de Munique, Hess envolveu-se ativamente em organizações estudantis nacionalistas, incluindo a Frente da Pátria Alemã e a Liga da Luta Popular. Ele deu as boas-vindas à eclosão da Primeira Guerra Mundial com grande entusiasmo e, em agosto de 1914, ingressou no exército alemão como soldado. Hess subiu rapidamente na hierarquia militar. Em 15 de abril de 1915, foi promovido ao posto de soldado raso sênior. Em maio de 1913, ao posto de cabo. E em 26 de outubro de 1915, ao posto de pelotão. Hess se destacou em muitas batalhas importantes, pelas quais, em 8 de outubro de 1917, foi promovido ao posto de segundo-tenente. Ele encerrou sua participação na Primeira Guerra Mundial como tenente. Com o fim da guerra, sua participação como ativista político não parou mais. Ele foi membro de um grupo paramilitar conhecido como Freikorps, de combate aos comunistas, que era composto principalmente por veteranos de guerra. Em 1919, Rudolf Hess assistiu a um discurso de Adolf Hitler em Munique e ficou profundamente impressionado com a sua oratória e ideias nacionalistas. Esse encontro marcou um ponto crucial em sua vida. Hess logo se tornou membro do Partido dos Trabalhadores Alemães, precursor do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que seria liderado por Hitler. Ele se envolveu ativamente na propaganda do partido e rapidamente ganhou a confiança de Hitler. Hess se filiou ao Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães em 1920 e rapidamente se tornou o confidente de Hitler. Depois de participar do abortivo golpe da cervejaria, em novembro de 1923 em Munique, ele fugiu para a Áustria, mas acabou voltando voluntariamente para a prisão em Landsberg, onde ajudou e editou grande parte de Mein Kampf, livro de Hitler, onde as crenças e ideologias nazistas foram fundidas. Juntamente com o sucesso eleitoral de Hitler em 1933, ele elegeu-se deputado no Reichstag. Hess, considerado extremamente culto, obteve formação acadêmica em ciência política, história, economia e geopolítica pela Universidade de Munique. Em contrapartida, foi membro da Sociedade Thule, organização mística ocultista de estudantes da antiguidade alemã, cujas ideias, posteriormente,
o fizeram um dos principais mentores da filosofia racista instalada no país. Entre os principais, a perseguição à Igreja Católica, às etnias não arianas e principalmente aos judeus. Na vida pessoal, Hess casou-se com Elud Prowl, estudante no final de 1927, e seu único filho, Wolf Hess, nasce 10 anos após. Paradoxalmente, estima-se que ele foi um pai dedicado e afetuoso. As motivações de Rudolf Hess para se envolver com o Partido Nazista eram multifacetadas. Ele compartilhou o ideal nacionalista de um renascimento alemão após a derrota da Primeira Guerra Mundial e acreditava que o nacional-socialismo poderia trazer a unidade e a grandeza à Alemanha. Hess era atraído pela retórica de Hitler e pela visão de um Estado alemão forte e racialmente puro. Sua lealdade a Hitler era profunda e ele acreditava fervorosamente na supremacia ariana e na necessidade de purificar a nação. Com a ascensão do Partido Nazista ao poder, Rudolf Hess desempenhou um papel significativo dentro do regime. Ele foi nomeado ministro do Interior do Estado Livre da Baviera em 1933, exercendo autoridade sobre a polícia e as forças de segurança do Estado. Hess também ocupou o cargo de chefe da chancelaria do Partido Nazista, tornando-se uma figura-chave na administração interna do partido, sendo escolhido pelo próprio Führer como o segundo na linha de sucessão. Além disso, como um dos membros mais próximos de Hitler, Hess desempenhou um papel importante na organização de eventos políticos e na coordenação de atividades partidárias. Ele participou ativamente das reuniões do alto escalão nazista e desempenhou um papel crucial na implementação das políticas do regime. Embora Hess tenha sido um político que defendeu a ideologia nazista até os últimos dias de sua vida, durante o final dos anos de 1930 e os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, seu poder diminuiu. Sua influência passou a ser substituída por nomes como os de Martin Bormann e outros líderes do partido, e foi assim que caiu em desgraça. O fracasso na primavera de 1941, quando as forças armadas e a política externa preocupavam Hitler, ele decidiu que encerraria a luta militar entre a Alemanha e a Grã-Bretanha por meio de um golpe elaborado por ele, e assim restaurar seu prestígio perante o ditador. Porém, mal sabia ele que seu plano estava destinado ao fracasso. Em maio de 1941, de forma surpreendente, Rudolf Hess realizou um voo clandestino para a Escócia, onde alegadamente pretendia negociar uma paz separada entre a Alemanha e o Reino Unido, justamente no momento em que a Alemanha estava em guerra contra a Inglaterra e na iminência de outra com a União Soviética na conhecida Operação Barbosa. A empreitada, embora cinematográfica, foi um fiasco. Além de não conseguir negociar, o oficial nazista quebrou o tornozelo e, em seguida, foi aprisionado na Torre de Londres. Hitler ficou furioso com a iniciativa dele, acusou-o de insano e o substituiu imediatamente por Martin Bormann. Com o fim da guerra, Hess foi julgado pelos aliados em Nuremberg e condenado por crimes de guerra em crimes contra a paz. Hess recebeu uma sentença de prisão perpétua e foi transferido para a prisão de Spandau, em Berlim, onde passou a maior parte de sua vida restante. Em 17 de agosto de 1987, Rudolf Hess foi encontrado morto em sua cela em circunstâncias controversas. A versão oficial declarou que ele cometeu suicídio enforcando-se, mas há várias teorias da conspiração e especulações inspiradas em torno de sua morte. Ele foi enterrado em uma cidade na Baviera. Mais tarde, o seu túmulo se tornou um local de peregrinação para neonazistas, o que fez com que o governo alemão movesse o seu cadáver em 2011, cremando e espalhando suas cinzas em um lago não identificado, para que não ocorressem mais celebrações em seu nome. Hess continua sendo uma figura polêmica, com opiniões divergentes
sobre sua personalidade e papel no regime nazista. Alguns o veem como um fiel seguidor de Hitler e um dos arquitetos das políticas do partido, enquanto outros acreditam que ele era apenas um executor de ordens e que sua importância foi exagerada. O fato é que a vida de Rudolf Hess oferece um vislumbre da complexidade do regime nazista e das motivações que levaram os seus seguidores a abraçar suas ideologias. É essencial abordar sua história com uma visão crítica, contextualizando suas ações dentro do contexto mais amplo do regime e destacando as consequências devastadoras do nacional-socialismo. Ao estudar figuras como Rudolf Hess, é fundamental lembrar-se das vítimas do regime nazista e evitar qualquer forma de apologia ou romantização dos acontecimentos ocorridos. Devemos aprender com a história, reconhecendo os perigos do extremismo e trabalhando para promover uma sociedade baseada em valores de igualdade, tolerância e respeito pelos direitos humanos. Rudolf Hess. Os Soldados do Terceiro Reich. Assinaturas da Maldade.